TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Bom dia. Vamos lá falar sobre... Eu acho que este tema foi o mais difícil que eu já fiz até hoje. Porquê? Pela imensidão. Só este tema acho que dava por uma manhã inteira, porque tem muita coisa tão importante. Já que é um tema, a transição planetária é um tema recorrente no meio espírita, todos nós sabemos que estamos numa fase de transição planetária, mas poucos de nós compreendemos realmente as suas implicações. Quando é que isto vai acontecer, nós já sabemos, mas o que é que implica? Nos dias de hoje nós vemos um mundo que parece que está perdido, com tanta coisa de menos boa a acontecer, mas realmente nós vamos perceber que tudo isto faz parte do momento que nós nos encontramos, e foi também para isso que eu tentei descortinar um bocadinho nesta nossa conversa. E vamos começar com esta frase: há muitas moradas na casa do meu Pai, que temos no Evangelho, e que realmente as diferentes moradas, que foi algo que Jesus nos disse, as diferentes moradas são os vários mundos que se encontram, não só na nossa galáxia, mas para este universo fora. Com o nosso estudo, com a doutrina espírita, nós temos vindo a aprender que seria um desperdício se só fôssemos nós a existir neste universo. Portanto, há muito mais por lá, de acordo com a faixa de evolução, do grau de evolução em que nós nos encontramos. E realmente eu achei importante relembrar, que a maioria de nós já estudou isso, qual a classificação dos mundos habitados. E no Evangelho nós temos esta parte que fala sobre os mundos primitivos, em que encarnam pela primeira vez as almas humanas, que já não estamos nesse mundo. Temos um mundo de expiação e provas, onde o mal predomina ainda sobre o bem, e são lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. É o mundo em que nos encontramos ainda. Apesar de estarmos na fase de transição, ainda somos um mundo de provas e expiações. E fomos durante muito tempo. E tal como a Terra, existem muitos mundos que estão nesta fase da evolução. E depois temos os mundos regeneradores, onde não existem mais expiações, mas existem provas. Deixamos de ter aquelas expiações e, devido ao nosso grau de evolução, passamos só a ter provas. E são mundos transitórios, são aqueles mundos que nos preparam para a outra fase da evolução. E é aquilo que nós vamos entrar agora. E depois temos, porque são 5, os mundos felizes, predomínio do bem sobre o mal. Não há mais provas e expiações, e todos os que ali se encontram trabalham para o bem comum. Portanto, isso ainda não acontece, nós aprendemos isso, mas só nestes mundos é que isso verdadeiramente acontece. Porquê? Porque já estamos, os espíritos que lá se encontram, já estão evoluídos o suficiente para perceber que todos nós somos irmãos e todos nós trabalhamos para o mesmo. E depois temos o final, que é aquele que todos nós queremos estar, que são os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados. Neles só existe o bem. Portanto, num grau numa escala de 5 planetas, ou 5 mundos, nós estamos aqui na fase de transição entre o segundo grau e o terceiro. Isto está a acontecer. Já estamos, são chegados os tempos, como se falava, e é muito importante nós percebermos que todos nós temos que fazer a nossa parte. E nós vamos falar sobre isso mais à frente. Porque há muita coisa, ele diz aqui, no Livro dos Espíritos, que a Terra está classificada no mundo de provas e expiações, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Isto foi Santo Agostinho que nos disse. E é algo que nós temos vindo a vivenciar, e na altura do Pinga Fogo, exatamente, de Chico, ele falou exatamente sobre isto.
sobre a transição planetária. E se vocês forem ao livro, o Platão de Respostas, tem lá as respostas que foram feitas, as perguntas que foram feitas e as respostas que ele deu. Ele fala sobre este caso, que lhe perguntaram assim: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito dos fins dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? E Chico, Emmanuel estava com ele, respondeu assim: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Ou seja, é um trabalho de reforma íntima contínuo. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Portanto, e aqui, quando nós trazemos isto, é na perspectiva de que nós temos de fazer isso connosco, mas que nós também temos a responsabilidade perante os nossos filhos, perante aqueles espíritos que nós recebemos no nosso regaço para os ajudar a seguir no caminho da evolução. E a nossa responsabilidade é muito grande, como vamos ver à frente. E tudo aquilo que nós estamos a passar agora, já passou. Ou seja, o mundo, a transformação, não concretamente isto que nós estamos a passar, mas este período de turbulência já aconteceu no passado. Nós já passámos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. E na Gênesis nós vemos isso. Gênesis é muito interessante, é um livro muito interessante porque nos fala muito desta parte do início, de como as coisas vão funcionando. E ele diz assim: sim, por certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. Portanto, não é uma coisa nova. É uma coisa que todos temos que passar de quando em quando. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o género humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. É como nós dizemos quando nós dizemos com as crianças ou com os jovens adultos, que são as dores de crescimento. Todos nós passamos por isto. É preciso haver uma crise e dessa crise, dessas turbulências, é a bonança depois da tempestade. Portanto, tudo isto nós vemos, confusão geral, todas estas coisas, está tudo na providência divina. E eu lembro-me de uma frase que o Dr. Décio disse nas jornadas deste ano, que ele dizia que quando as coisas parecem perdidas, na atualidade, as notícias que ele vê, que parece desgraça atrás de desgraça, ele dizia que primeiro ele ficava muito aflito, mas depois ele lembrava-se de uma coisa: Jesus está no leme. Então, se Jesus está no leme da embarcação, nós estamos a seguir o caminho correto. Então, nós temos de ter a confiança, mas fazendo a nossa parte. Foi como foi falado ontem. Não adianta só ter confiança. Não adianta só orar. Nós temos que fazer para isso. Temos que fazer a nossa parte, porque nós somos responsáveis por isso. Não é o mundo que vai evoluir por si. É quem lá está nele. Então, se nós não evoluirmos, neste caso, nós somos retirados e aqueles que estão a evoluir irão acompanhar. E acho que todos nós queremos acompanhar para a fase que se segue. Portanto, não há dúvida que a humanidade estará sob o jugo da dor, caos social de um lado, caos moral do outro. São fatores que são promotores de sofrimento, mas que é necessário para quê? Para que a humanidade possa renascer mais forte e mais espiritualizada. Porquê? Porque é no sofrimento que nós nos viramos mais para Deus. É no sofrimento que nós estamos mais abertos a falar com Ele. Ainda é assim. Então é necessário para que nós consigamos ser despertados para a realidade que vem aí. E como é que nós podemos dar o nosso contributo? Foi aquilo que eu disse, não basta só orar e esperar. Nós temos que dar
o nosso contributo. Isso significa que nós temos a oportunidade de nos transformar também a nós e ajudar a transformar aqueles que vêm connosco. Porquê? Porque os espíritos são responsáveis pelo progresso dos mundos através, claro, dos seus esforços. E ele diz assim, Santo Agostinho, neste aspecto Santo Agostinho fala tanto sobre isto. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, os mundos vão acompanhando a nossa evolução. E neste momento foi dada a última oportunidade a muitos espíritos para reencarnarem na Terra. E se não a aproveitarem, não voltam a reencarnar aqui. Tal como aconteceu com os capelinos, que a capela avançou, eles não tinham a capacidade, então foram expatriados para a Terra. E as coisas são tão perfeitas que, mesmo perante a dificuldade deles, eles vieram para aprender, mas também para ajudar aqueles que estavam numa situação pior do que a deles. Então, isto só nos mostra que, mesmo perante os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, se nós nos empenharmos, nós ajudamos a nós e ajudamos quem está à nossa frente. Porque estamos todos na mesma embarcação. E a pandemia foi o exemplo perfeito disso. Não interessa sermos pobres, ricos, amarelos, vermelhos. Perante a lei divina, nós estamos todos no mesmo barco. E temos todos que remar para a mesma direção. Até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. E muito mais vão chegar. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Portanto, ainda nos falta desenvolver a asa do amor. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento e, para isso, é preciso destruir tudo o que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Porque é o egoísmo e o orgulho que nos estão a atrasar. Se não fossem isso, nós já estávamos muito mais evoluídos. E é algo que nós precisamos de trabalhar. Se nós formos ao livro dos Espíritos, há uma pergunta que fala sobre os laços de família, que eu vou falar mais à frente, mas acho que eu não vou trazer essa pergunta, que diz assim, o que é que aconteceria, mais ou menos, se os laços de família se desfizessem? E eles respondem, seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, voltaria outra vez o egoísmo a estar presente. Então nós aqui percebemos a importância que a família tem para o progresso, não só dos indivíduos, mas do mundo em geral. E a ela, ou seja, a cura para este egoísmo, só se chegará cortando o mal pela raiz. E como? Pela educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer os homens de bem. Não é trabalharmos para educar os nossos filhos só na parte material. Não. É trabalharmos para criarmos homens e mulheres de bem, para ajudá-los no seu caminho, a se tornarem homens e mulheres de bem. Portanto, nós podemos ver aqui, como diz-nos Kardec, que a educação, se for bem compreendida, é a chave do progresso moral. E é isso que nós precisamos. É progredir moralmente. Então a educação é a chave de tudo. A nossa e a dos nossos filhos. Porque não conseguimos educar os nossos filhos, e vai ser falado isso, sem nos educarmos a nós próprios. Cada vez mais os espíritos que estão a reencarnar são espíritos que não vão pelas palavras, eles vão pelo exemplo. Para nós podermos ser os melhores exemplos, nós temos que trabalhar isso em nós. Portanto, há nele, no homem, algo além das necessidades físicas. Nós temos a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, precisamos todos uns dos outros. E os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. É lei, gente.
E a família é tão importante que é lei. Deus quis que os homens aprendessem desse modo a se amar como irmãos. Porque todos nós somos irmãos. E todos nós temos que nos ajudar uns aos outros. Portanto, a vida familiar é um instrumento por excelência para que a evolução do espírito aconteça. Tudo começa na família. Então percebam a importância que a família tem. Qualquer tipo de família. Não é que aquela família... Aqui não se fala só daquela família bem estruturadinha. Não, não é isso. É o sentimento, a ajuda que nós trazemos, porque é assim, não é fácil, as famílias não são fáceis, de todos. As famílias renascem espíritos afins, claro, mas também renascem aqueles ódios que vêm de muito e muito tempo. Portanto, não é fácil. Mas é a oportunidade que nós temos para combater aquele amor que adoeceu e que virou ódio e voltar a torná-lo são. Então, são muitas as dificuldades. E aquela frase tão preconizada, a família é a célula da sociedade, não é uma mera retórica nem é um clichê. É a realidade. E os pais, principalmente os pais, são aqueles colaboradores de Deus de uma forma mais direta para as crianças. E a evolução é paulatina. Quanto mais evoluído for o ser humano, mais fortes serão os laços de família, fortalecendo a sociedade melhor do futuro. Nós vemos isso na parentela espiritual e a parentela corporal. Nós fazemos parte de uma família maior. E Chico diz-nos, infelizmente, muitos de nós, considerados hoje cidadãos supercultos, revelamos grande preocupação em dotar os filhos com a instrução cultural e técnica, com as indicações acerca das vitórias práticas na vida, mas raros de nós mostramos o devido zelo à formação dos filhos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. Vou dar um exemplo. Às vezes nós temos aqui na evangelização os pais que dizem assim: ele não pôde vir porque ele hoje tinha teste. Não há criança nenhuma, nem nós, que seja prejudicada por vir nos estudos do dia-a-dia, por vir 1h30 a um centro espírita à evangelização. E se nós ainda pensamos assim, ainda temos muito caminho pela frente. Porque eles ajudam. Então, os benefícios são muito maiores. E é importante nós termos isso em consideração. Porque uma coisa é as crianças, como nós vimos ontem, que pedimos ajuda para passar no teste, mas precisamos de estudar, claro que sim. Mas a partir do momento que deixamos um pouquinho daquele dia para vir ao centro, para receber um passo, para estar na evangelização, ouvir os ensinamentos de Jesus, podem ter a certeza que o estudo, no resto do tempo, vai ser muito mais produtivo. E é isso que nós temos que perceber. E nós, como os pais, temos que ser os principais responsáveis para conseguir fazer isto e ter esta noção. Notamos que sobra hoje, em quase toda a parte, a consagração do egoísmo sem aquele espírito de confraternização e amor uns pelos outros, que a família verdadeiramente cristã se empenha em cultivar. Apesar das nossas fraquezas, e entre os fracos me sinto, isto é Chico a falar, no Evangelho de Chico Xavier, como sendo do espírito mais necessitado de oração, nós podemos e devemos colaborar com o Divino Mestre. Não será justo exigir que a professora ou professor edifiquem prodígios no caráter de um filho, que abandonamos e às vezes até frustramos com a nossa irresponsabilidade diante de Jesus. Porque é uma irresponsabilidade. E nós vemos aqui que se faça pelo mal, que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, há muito mais do que se imagina, daquelas outras que apenas pedem bom cultivo para dar uns frutos. Não nos esqueçamos que os nossos filhos são espíritos milenares, com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos. E eles vêm para corrigir os erros do passado. Então, se nós conseguimos trabalhá-los desde cedo, dar estes instrumentos necessários para que eles possam seguir caminhando, vai ser muito importante para eles. E é uma ajuda preciosa que eles têm. Eu tenho que avançar. Está quase. Qual é que é a função essencial do lar e da família? No cadinho, Emmanuel diz-nos, no cadinho familiar,
purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Não nos esqueçamos que o lar é o laboratório da nossa existência. É lá que nós somos verdadeiramente testados. É lá que nós tiramos a nossa máscara que usamos no nosso dia-a-dia e que percebemos onde é que nós ainda precisamos trabalhar. Filhos, maridos, pais, o que for. Nós somos constantemente testados. Isso é importante porque ajuda-nos a perceber onde é que nós podemos trabalhar mais. Portanto, o melhor lugar para o processo de educação da criança, como nos diz Emmanuel, é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, os pais espíritas, compenetrados nos seus deveres fundamentais de educação, pelo conhecimento espírita e pela exemplificação dos seus sagrados deveres à doutrina espírita, vão receber esses espíritos com o coração renovado, confiantes de que vão ser ajudados, porque não é fácil, para conseguirem levá-los a bom porto. E no livro, eu acho que nós não temos este livro cá, Educadores do Coração, é muito interessante, de Walter Barcelos. Esse livro, acho que deviam lê-lo do início ao fim, eu vou ver se pedimos na próxima encomenda. Ele diz que a educação da criança funciona de 3 maneiras, é uma educação integral. Nos estabelecimentos de ensino, que é a formação da cultura intelectual, nos centros espíritas, também importante, com a evangelização da criança, e no lar. O dever dos pais é a educação prática na formação dos bons hábitos e dos bons sentimentos. Portanto, são estas 3. Nunca esquecendo que a dos pais é a mais importante. Não adianta as crianças virem 1 hora na evangelização se os pais não trabalham durante a semana toda tudo o que é a parte evangélica, tudo o que é a parte relacionada com a doutrina espírita, com Jesus, com o evangelho de amor. Fica lá, mas não é o suficiente. Então, cada um tem que saber muito bem qual é que é o seu papel e fazê-lo da melhor maneira. Porquê? Porque, como nós vemos aqui, quando Kardec fez a pergunta se nós exercemos influência sobre os nossos filhos após o nascimento, a resposta é muito clara. Exerce e muito. E como já dissemos, os espíritos devem concorrer para progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Mais claro do que isto é impossível. É uma missão que nós temos que cumprir, porque assumimos quando fizemos a programação da nossa existência. E vão-nos ser pedidas contas. Quando nós desencarnamos, o que é que nós fizemos? Fizemos tudo o que era possível? Porque uma coisa é nós fazemos tudo o que é possível e depois os nossos filhos acabarem por se desencaminhar porque são espíritos e têm o seu livre-arbítrio. Isso é uma coisa. E aí nós estamos isentos de culpa. O problema é eles falharem porque nós falhamos. E isso dói bastante, como pais. Portanto, os nossos filhos não se vão transformar para o caminho da retidão, da honestidade e da disciplina apenas por simples ordens. Isso acabou. Eles vão, sim, aprender pelo exemplo, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós mostramos, como é que nós tratamos. Eu trouxe aqui esta imagem exatamente por causa disso. Existe um vídeo, eu não trouxe, mas que existe um vídeo em que mostra o exemplo dos pais, que são várias situações dos pais e as crianças a imitarem. É assim que funciona. Então nós temos de ter muito cuidado com a maneira como exemplificamos. Portanto, como diz os Espíritos, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que se pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Portanto,
é muito sério. E é como diz Emmanuel, que o lar é a primeira escola, que os pais são os primeiros professores e o primeiro dia de vida é a primeira aula do filho. Não é quando ele fizer 5 anos e entrar para a evangelização. Não. O primeiro dia é até antes do nascimento, durante a gravidez. Mas, ele diz aqui, é o primeiro dia de vida. Nós estamos em constante ensinamento para os nossos filhos. Seja com os pensamentos que nós temos, seja com as atitudes que nós tomamos. Ele é pequeno demais, não entende. Muito nos enganamos. E até aos 7 anos é aquela fase em que eles estão mais propícios a receber as impressões. Boas ou más. Então, é algo que nós precisamos trabalhar sempre. Eu vi num livro, não me lembro agora qual, que dizia que nós devíamos fazer oração com os filhos desde o primeiro dia de vida. Sempre. Nem que seja o Pai Nosso. Não sei como é que está hoje, mas houve uma altura em que as nossas crianças lá de cima nem o Pai Nosso sabiam. Porquê? Porque os pais não fazem com ele. Nem isso ensinam. O que é que nós fizemos? Pusemos todas as professoras a ensinar o Pai Nosso às crianças. Professoras evangelizadoras. Portanto, percebem ao ponto que isto chegou. Um dos instrumentos mais poderosos que nós temos, todos nós não ensinamos aos nossos filhos. E muito eles precisam, eles e nós. Portanto, nós estamos constantemente a influenciá-los e eles captam. E vocês percebem, quando há um ambiente de discussão em casa, que as crianças ficam mais agitadas. Sejam elas pequenas ou grandes. Portanto, o período primordial para educar o caráter e os sentimentos dos filhos tem início com o primeiro dia de vida e prolonga-se até aos 7 anos, como nos ensinam os espíritos da codificação. É a época mais propícia, mais importante e fundamental para as grandes e profundas mudanças, na parte problemática e rebelde do espírito reencarnado. E nós, desde eles que são pequenos, nós conseguimos ver aquilo começa a brotar. Seja o não querer emprestar, seja o ser muito aquilo do ciúme, nós vemos sempre. E é muito mais fácil não, nós vemos isto. Uma plantinha que ela vai crescendo e nós vamos tratando dela. Indireita daqui, indireita dali. Nós conseguimos fazer e ela vai crescendo certinha, ou mais ou menos certinha. Conseguimos endireitar uma árvore? Não conseguimos. Depois que ela já está formada, não há volta a dar. Isso funciona com os nossos filhos. Então temos de fazer desde o início e ir limando. Essa é a nossa missão, faz parte da nossa missão. Portanto, a educação, e ele diz aqui, Chico Xavier, a educação não é um processo que se possa ser levado a efeito quando a criatura já adquiriu hábitos. Não dá. E é muito mais penoso, é muito mais doloroso fazer isto. E a nossa invigilância espiritual na educação que nós damos aos nossos filhos. Porquê? Porque nós falhamos, não porque nós desejemos, mas porque nós, nem pai, nem mãe, nem ninguém quer o mal dos filhos, mas devido à nossa ignorância e indiferença perante as leis morais e espirituais que acabam por reger a boa educação da personalidade humana. E para todos nós, o que é que falta? Muito estudo e muito conhecimento acerca da educação espírita no lar. O estudo é muito necessário para nós sabermos qual a melhor maneira de seguir. E Santo Agostinho fala. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por culposa franqueza. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. O assunto é muito sério. E nós temos que trabalhar hoje. E realmente, Santo Agostinho destaca as duas deficiências, que é o descuido moral, que é ser indiferente ao desenvolvimento moral dos filhos,
Aquilo de, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer. Gente, não pode ser assim. Ele até pode escolher, mas nós temos a obrigação de trazer os ensinamentos de Jesus para eles. Não é opção, é obrigação. Nós lá, antes de reencarnar, nós assinamos esse compromisso. E depois, a culposa fraqueza. Porquê? Porque nós não aplicamos a nossa autoridade para corrigir e disciplinar o mau comportamento dos nossos filhos durante a fase infantil. É muito mais fácil deixar andar. Não dá tanto trabalho. Corrigir, preocupar, custa. Dá trabalho. Dedicar-lhes tempo dá trabalho. É mais fácil fingir que não vê. Rir. Como acontece muitas vezes, quando os filhos fazem alguma coisa, a pessoa ri. E vida que segue. Um erro crasso que nós fazemos. E depois temos outras atitudes inconvenientes. Desconsiderar o valor do exemplo. Ele faz aquilo que eu digo. Mas eu faço exatamente o contrário. Todos os pais e mães desejam sempre o melhor para os seus filhos, mas não devem esquecer que as melhores lições para tal conquista vão nascer dos seus exemplos edificantes no ambiente doméstico, a qualquer hora do dia ou da noite. A influência de um só ato de superioridade moral no mundo mental dos filhos é muito mais poderosa do que 1000 palavras vazias, porque a ação digna deixa marcas de luz na consciência de quem a recebe ou testemunha. Isto não funciona só para os nossos filhos, mas principalmente para eles, porque eles estão sempre connosco, quase sempre. Resolvem tudo pelos filhos. No amor possessivo aos filhos, que chega ao ponto crítico da cegueira espiritual, certos pais e mães procuram resolver por eles. Não lhes deixam desenvolver as próprias ideias, resolver os seus próprios problemas e até mesmo selecionar os seus gostos pessoais. Então o que acontece? As crianças não enfrentam desafios, não desenvolvem a responsabilidade, crescem inseguros, dependentes e despreparados. Nós temos esse exemplo. A geração de hoje, o que é que acontece? Chega à faculdade, mas os pais fazem tudo. Eu já falei isto numa palestra, mas eu uma vez conversei com um professor universitário que disse que esta geração é muito complicada. Porquê? Porque estão sempre... foram trabalhados para que os outros façam as coisas por eles, portanto não se esforçam, e vêm com os pais atrás. Ao ponto de os pais serem proibidos o professor dizer assim, eu não falo com pais. Quem está na faculdade é maior de idade. Eu não vou falar com pais. Porque já houve essas situações. Os paizinhos que vão até à faculdade com os meninos para falar com os professores porque aquela nota não foi a que eles achavam que devia ser. Isto acontece. Aconteceu mais. Uma entrevista de emprego. Os meninos levarem os pais. E as mães nesse ponto. Nós nesse ponto. Né? Isto não pode acontecer. Porque perante um desafio, primeiro eles querem tudo no imediato. E perante o desafio, eles sucumbem. É isto que nós queremos para os nossos filhos? Eu acho que não. Mas é isto que nós estamos a fazer-lhes a eles. Transformar os filhos em satélites, eu achei isto muito interessante. Porquê? Trabalham os filhos de tal maneira que eles não fazem nada sem os pais. Que vai muito de encontro ao outro. Que é, eles controlam tudo. É importante o controle, atenção. Mas nós precisamos de ir largando os filhos conforme eles vão crescendo. Para eles próprios terem as suas experiências. Acolhem as intrigas dos filhos. Sim, porque o meu filho é um santo na terra, não é? Os outros é que estão mal. Os outros é que fizeram alguma coisa. Se ele fez isto... Primeiro, eu não acredito que fez. Mas se fez, foi porque alguém provocou. E não pode ser assim. Portanto, quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não lhes combatem desde o princípio, as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura de coração. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Porquê? Porque todo este trabalho educativo, nós temos que aplicar a disciplina benéfica, atenção, e exercer a orientação familiar inspirada no Evangelho que Jesus nos trouxe. Esse é o nosso objetivo. E o que acontece na educação? Há uma grande diferença. Eu trouxe esta imagem que elucida exatamente o que se passa. Que é, a educação de ontem, porque não é bom também, que era a rigidez disciplinar, com a eliminação da iniciativa e da liberdade relativa dos filhos, era a autoridade absoluta. Hoje é a liberdade sem freios, com a orientação até de alguns psicólogos famosos, a fim de manter a mente infantil sem marcas psicológicas profundas de medo, inibição e revolta. Não se pode dizer não às crianças, que elas ficam profundamente marcadas. Gente, um dos nossos deveres é dizer não às nossas crianças, que nós achamos que devemos dizer não. Porque é melhor que elas sofram agora com aquilo que com a nossa disciplina, do que sofrer amanhã com a vida. E acreditem que a dor do sofrimento, quando é a vida a trazer, é muito maior do que a dor de um não que nós damos agora. Mãe, eu não quero ir à evangelização. Eu não te estou a perguntar. Nós vamos à evangelização. Esse é o nosso dever. A partir de quando eles forem mais velhos, isso aí é com eles. Mas hoje é dia de evangelização. Hoje é dia de centro. Hoje é dia de tarefa. Assumir um compromisso. Nós vamos. Mas eles só vão aceitar isto se eles virem o exemplo dos pais. Porque não adianta dizer, assumir um compromisso para a evangelização e os pais não porem os pés na casa espírita. Ou dizer, hoje não. Nós tivemos uma situação, acho que foi na pandemia, não, foi recente, mais ou menos recente, em que a criança chegou e disse assim, eu não vi porque o meu pai disse que estava com muita preguiça. Muitas querem, mas os pais não trazem. Muitas querem assumir o compromisso de uma sopa, de uma tarefa, mas não podem vir porquê? Porque os pais não trazem. E nós aprendemos pelo exemplo. E acreditem, e nós vemos isso, as crianças que nós temos hoje na casa mais empenhadas nas tarefas são aquelas que os pais são trabalhadores da casa. Porquê? Porque veem pelo exemplo. Só assim é que nós conseguimos. Isto é tão, tão importante. Portanto, as crianças sem disciplinas e jovens sem orientação sadia constituem o germe de imensos desastres humanos. Pois nós choramos, porque vemos os nossos filhos perdidos. Isso dói tanto. Sabem o que é que dói mais? Saber que eles estão assim, muito, por consequência daquilo que nós não fizemos no passado. Da nossa falta de disciplina para com eles. Ao contrário do que muita gente diz, a disciplina benéfica, a disciplina significa amor. Significa que nós queremos o melhor para eles. E isso é que nós temos vindo a perder. E que temos que voltar a conquistar. Portanto, qual é os princípios da educação moral para dar às nossas crianças? Eles são todos alicerçados no Evangelho, que é a fonte maior de moralização das criaturas humanas. Qualquer um de nós. E é lá que nós temos que ir buscar a ajuda. A palavra iluminada pelo Evangelho de Jesus faz maravilhas de educação do caráter e dos sentimentos dos filhos pequeninos. Desde pequeno, nem que sejam eles saberem o que é. Havia muitos que nem sequer sabiam o que era um Evangelho. O livro. Que acho que chegámos ao ponto de dar aqueles livros pequeninos, sei lá, em cima para eles verem. Porque nem isso via. É o livro do meu pai, é o livro da minha mãe. Não, gente, é o livro de toda a gente. Todos nós e as crianças têm que ter um Evangelho deles, com o nomezinho deles. Podem não saber ler, não interessa. No momento da aflição, nós abrimos o Evangelho deles e lemos para eles. Mas eles precisam ter, senti-lo como deles. Isso é muito importante. E é uma coisa pequenina, mas que vai traduzindo. Portanto, os pais abençoados pela fé espírita compreendida, sentida e vivida para bem e seguramente educarem os seus filhos queridos, devem buscar nos princípios evangélicos a sua essencial fonte de aprendizagem e consultas cumprimentos exatos da sua missão. A educação é assistir o espírito eterno e não apenas desenvolver a criança para as realizações transitórias do mundo no campo intelectual,
das profissões e dos trabalhos. E temos um código divino que diz assim: o Evangelho é o código por excelência da educação do Espírito para a eternidade. Educação verdadeira é aquela que melhora e aperfeiçoa o espírito pecador, doente e endividado com as leis divinas, para as realidades sublimes da vida espiritual superior. E os nossos filhos são, tal como todos nós. Portanto, a criança e o jovem são espíritos eternos que necessitam de muito apoio moral, rumo à disciplina, assistência permanente nas suas deficiências e fraquezas de personalidade que eles trazem. Depois de adultos, nós só podemos orientar. Isso continuamos a fazer desde ser velhinhos. Mas é neste início, nesta fase de criança principalmente, mas depois em que eles vão crescendo até serem jovens, que nós temos de estar lá constantemente. Para que realmente os pais espíritas façam do lar um bom ambiente de educação, é imprescindível que tenham nos ensinos de Jesus o roteiro de vida e no pôr praticado a aula viva do coração. Portanto, o roteiro é o Evangelho. Isso é a chave para que nós consigamos dar o nosso melhor na educação dos nossos filhos, que são espíritos eternos, e transformá-los para homens de bem. E para terminar, o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. Olhem a importância disto. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Então, nós pais somos responsáveis, muitas vezes, pelo naufrágio dos nossos filhos. E agora eu pergunto, nós queremos ter isso na nossa consciência? Eu acho que não. Então temos que trabalhar todos os dias para poder mudar isto e tornarmos as nossas crianças homens e mulheres de bem para seguirem no decurso deste mundo. Muito obrigada. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.